No século III a.C., a República Romana era a potência em ascensão do Mediterrâneo. Uma nação de guerreiros e engenheiros que parecia destinada a dominar o mundo. Mas por um breve e aterrorizante período, todo o poder de Roma foi desafiado e humilhado por um único homem. Um general que liderou um exército multiétnico e elefantes de guerra, através das montanhas mais altas da Europa no inverno para atacar o coração de seu inimigo. Um gênio tático, cujas vitórias em campo de batalha são estudadas até hoje. Ele era o maior inimigo que Roma já conheceu. O pesadelo que assombrou os sonhos dos senadores romanos por mais de uma década. Esta é a história de Aníbal Barca. Para entender o homem, precisamos entender o juramento que definiu sua vida. A história de Aníbal começa com a humilhação de seu povo. Sua cidade-estado, Cartago, uma potência naval fenícia, havia acabado de perder a Primeira Guerra Púnica para Roma. Cartago perdeu suas colônias, sua marinha, e foi forçada a pagar uma indenização de guerra esmagadora. O pai de Aníbal, Hamilcar Barca, foi um dos grandes generais cartagineses daquela guerra, e ele guardava um profundo ressentimento contra Roma, segundo o historiador romano Políbio. Antes de partir para conquistar novas terras para Cartago, na Espanha, Hamilcar levou seu filho de apenas 9 anos, Aníbal, a um templo. Lá, diante de um altar sagrado, ele o fez fazer um juramento solene. Um juramento de que, assim que tivesse idade, ele seria um inimigo eterno do povo romano. Este juramento de infância se tornou a força motriz da vida de Aníbal. Ele cresceu nos acampamentos militares de seu pai na Espanha, aprendendo a arte da guerra, não em uma academia, mas no campo de batalha. Quando seu pai morreu, Aníbal, agora um jovem general carismático e brilhante, assumiu o comando. E o mundo romano estava prestes a sentir a fúria da promessa daquele menino. Em 218 a. Código, a Segunda Guerra Púnica explodiu. Roma, esperando uma guerra naval ou um ataque na Sicília, preparou suas legiões. Mas Aníbal tinha um plano que ninguém em Roma poderia ter imaginado. Um plano tão audacioso que beirava a loucura. Em vez de atacar por mar, onde a marinha romana era forte, ele faria o impensável. Marcharia com seu exército por terra. Ele levaria mais de 50.000 soldados de infantaria, 9.000 de cavalaria, e o mais chocante de tudo, 37 elefantes de guerra, através dos Pirineus, do sul da Gália, e sobre as passagens geladas e traiçoeiras dos Alpes durante o início do inverno, para invadir a Itália pelo norte. Era um ataque surpresa na maior escala possível. A jornada foi uma epopeia de sofrimento. Por 15 dias, seu exército lutou contra o terreno, o clima, e tribos gaulesas hostis nas montanhas. Homens e animais despencavam dos penhascos. A neve e o gelo tornavam os caminhos quase intransitáveis. Os elefantes, não adaptados ao frio, sofreram terrivelmente. Quando Aníbal finalmente desceu para as planícies do norte da Itália, seu exército estava dizimado. Ele havia perdido quase metade de seus homens, e a maioria de seus preciosos elefantes. Mas ele havia conseguido. Ele estava no quintal de Roma, e os romanos não tinham a menor ideia do que estava prestes a atingi-los. A chegada de Aníbal foi um choque para Roma. Nos meses seguintes, ele demonstrou sua genialidade militar de forma devastadora. Nas batalhas de Ticino e Trébia, sua cavalaria númida, superior e mais ágil, flanqueou e esmagou os exércitos consulares romanos. Em 217 a. Código, ele preparou sua primeira obra-prima tática no Lago Trasimeno. Sabendo que o cônsul romano Caio Flamínio era impetuoso, Aníbal o atraiu para uma armadilha. Ele marchou com seu exército por um caminho estreito entre o lago e uma cadeia de colinas. Escondido pela névoa da manhã, ele posicionou suas melhores tropas nas colinas que flanqueavam o caminho. A legião romana, cega pela névoa e ansiosa para atacar, marchou diretamente para a emboscada. Quando a coluna romana inteira estava no desfiladeiro, Aníbal deu o sinal. Seus homens desceram das colinas, atacando a frente, a retaguarda e o flanco romano, simultaneamente. Presos entre o exército de Aníbal e o lago, quase 30.000 romanos foram mortos ou capturados. Foi uma aniquilação. Mas sua maior vitória, a batalha que seria estudada por generais por 2.000 anos, aconteceu em Canas, em 216 a.C. Aníbal, com cerca de 50.000 homens, enfrentou uma força romana massiva de mais de 80.000 legionários, a maior que Roma já havia reunido. O plano romano era simples: usar sua superioridade numérica para esmagar o centro do exército de Aníbal. Aníbal sabia disso e usou a arrogância romana contra eles. Ele posicionou sua infantaria mais fraca, a gaulesa e a espanhola, em um centro avançado e convexo. Em seus flancos,
Ele posicionou sua infantaria africana de elite, recuada. Quando os romanos atacaram, o centro de Aníbal, como planejado, começou a ceder, curvando-se para dentro como um bolsão. As legiões romanas, sentindo a vitória, avançaram cada vez mais para dentro da armadilha. Foi então que Aníbal deu o golpe. Sua infantaria africana nos flancos avançou e atacou os lados expostos dos romanos. E sua cavalaria, que já havia derrotado a cavalaria romana, completou o círculo, atacando a retaguarda. O poderoso exército romano estava completamente cercado. O que se seguiu foi o dia mais sangrento da história de Roma. Mais de 50.000 soldados romanos foram mortos. Foi a vitória tática mais perfeita da história militar. Após a catástrofe de Canas, Roma estava de joelhos. O pânico tomou conta da cidade. Não havia um exército significativo entre Aníbal e os portões de Roma. Seu comandante de cavalaria, Maharbal, teria se aproximado dele e dito a frase que se tornaria famosa: Aníbal, você sabe como obter uma vitória, mas não sabe como usá-la. Se marchar agora, em 5 dias, você jantará no Capitólio. Mas Aníbal não marchou sobre Roma. E este é o grande mistério de sua campanha. Por quê? Os historiadores oferecem várias teorias. Ele não tinha equipamentos de cerco para tomar uma cidade tão bem fortificada. Seu exército, embora vitorioso, estava exausto e precisava descansar. Ou talvez seu objetivo estratégico nunca tenha sido destruir a cidade de Roma, mas sim quebrar a Confederação Italiana, provando que Roma não podia proteger seus aliados e forçando-os a se juntar a ele. Seja qual for o motivo, a decisão deu a Roma o que ela mais precisava: tempo. A República abandonou sua estratégia de atacar Aníbal de frente e adotou a estratégia fabiana, do ditador Fábio Máximo, apelidado de Cunctator, o protelador. Sua tática era simples e eficaz: evitar a todo custo uma batalha campal com Aníbal, e em vez disso, usar táticas de guerrilha para desgastar seu exército e cortar suas linhas de suprimento. Aníbal permaneceu na Itália por mais 13 anos. Ele era um leão em uma jaula, invicto em batalha, mas incapaz de dar o golpe final em uma Roma que se recusava a lutar em seus termos. Enquanto isso, um novo gênio militar romano surgiu: Públio Cornélio Cipião. Cipião estudou as táticas de Aníbal, as aplicou na Espanha, e então fez o impensável. Levou a guerra para a própria Cartago, no norte da África. Cartago, em pânico, convocou seu maior general de volta para casa, M2O2RC Código. Na Batalha de Zama, os dois grandes generais finalmente se enfrentaram. Desta vez, foi Cipião quem usou a genialidade tática e a cavalaria superior para derrotar Aníbal. A Segunda Guerra Púnica havia terminado. Aníbal Barca perdeu a guerra, mas ganhou a imortalidade. Sua travessia dos Alpes, suas táticas brilhantes e sua campanha de 15 anos em solo inimigo o estabeleceram como um dos maiores comandantes militares de todos os tempos. Ele foi o pesadelo de Roma, o inimigo que eles mais temeram, e talvez o que eles mais respeitaram. Um general cujo nome, mais de 2 milênios depois, ainda é um sinônimo de audácia e gênio militar.